Vamos melhorar aqui. Vamos de novo. Meus queridos amigos, queridas amigas, melhorou ou piorou? Queridas amigas da Casa de Leôncio de Albuquerque, aqueles que nos escutam pela internet, é sempre uma alegria muito grande compartilhar mais um dia, compartilhar uma data festiva e estar com cada um de vocês numa manhã tão bonita. Então, tenhamos todos um bom dia, um excelente dia. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, que abençoe a cada um de nós e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Para as nossas reflexões desta data em que iniciamos mais um mês de aniversário do Leôncio de Albuquerque, já são 66 anos de atividades, de propósitos no bem, trazemos para as nossas reflexões educação e saúde. Iniciamos por um fato, por uma história real, ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, onde um grande cirurgião, um grande cardiologista, o nome dele, Jim Ornish, reverenciado naquele país, teve o seu nome estampado nas páginas do New York Times. Certa vez, ele que era de origem judaica, recebeu um dos seus pares em religião, um judeu, que frequentava com ele a mesma sinagoga, uma das maiores sinagogas do mundo, na cidade de New York. E ele entrando, trazia a fala muito precípite, estava um tanto quanto nervoso, agitado, aparentava estar doente. E o doutor Jim Ornish pede os exames habituais, faz a anamnese do estado clínico do paciente e diagnostica-o com um sério problema cardíaco. É bem possível que, nos dias que antecederam aquela consulta, ele tivesse tido um ataque do coração, um leve ataque cardíaco. E ele diz, olha, antes de qualquer coisa, eu preciso conversar com você. Nós somos amigos há muito tempo. Eu sou seu cardiologista, mas nós também frequentamos a mesma sinagoga aqui na cidade de Nova York. Você teve algum aborrecimento por esses dias? Aliás, como tem andado a vida? E aquele senhor respondeu, ora bolas, como está a vida das pessoas? Uma ansiedade só, uma correria sem fim. As pessoas parecem que não vivem mais. As pessoas correm, as pessoas gritam, as pessoas estão estremunhando pelas ruas. Não sabemos com que fim, qual o propósito de vida delas. Mas o médico, olhando bem nos olhos daquele paciente, lhe indagou uma vez mais. Eu não perguntei sobre a sociedade, nem sobre a vida das outras pessoas. Eu perguntei sobre a sua vida. Como você está, meu amigo? Como tem andado a sua vida na sua casa? Com as pessoas com as quais você convive no seu trabalho? Com as pessoas com as quais você convive no seu ambiente religioso? Você teve algum contratempo, algum dissabor, algo que lhe desse algum estresse a mais? Eu tenho que te contar um fato. Você que é o meu grande amigo e também o meu cardiologista, é que a nossa congregação em Israel resolveu mandar um rabino, eu nem te falo, um rabino novo, um jovem, para ser o nosso mestre aqui na sinagoga em Nova York. E eu não suporto aquele rapaz. Mas por que você não suporta ele? Por uma razão muito simples. Ele é jovem. Ele não tem o mínimo traquejo para falar da Torá.
para ensinar conforme reza o nosso Pentateuco, reza as tradições mosaicas. Ele é bem verdade um mancebo. Eu sequer entendo por que a nossa congregação em Jerusalém ousou substituir o rabino antigo, um homem vivido, um homem conhecedor da Torá, por esse jovem. E um dia, terminado o culto, eu não me aguentei. Ele terminou e eu me levantei da cadeira e disse poucas e boas para ele. E o médico, o que são poucas e boas? Eu gritei. Eu disse para ele que ele não tinha condição de ser rabino. Eu lhe apontei o dedo em riste e disse, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, desça daí, seu frangote. Você não sabe nada da Torá nem da lei de Moisés. Você deveria sentar aqui conosco e aprender, ou melhor, você nem deveria frequentar a nossa sinagoga. E eu tenho andado com tanta raiva dele, que eu tenho andado ansioso, nervoso, e o médico, e você deu um ataque do coração. E você agora vai precisar operar-se, porque as suas veias estão entupidas. Doutor, você me opera? Sim, eu te operarei. Mas antes de te operar, eu, como seu amigo, eu lhe faço uma recomendação que será bem melhor do que a cirurgia. Pois faça, doutor. Eu farei tudo o que o senhor me mandar. Vá até o rabino. O jovem mancebo, peça desculpas a ele. Jamais. Eu não farei isso jamais. Mas por que você não fará isso? Porque ele mereceu tudo o que eu disse para ele. Você então... Tirar? Tá rangendo muito, gente? Engraçado que eu nem percebo. E agora? Acho que eu tô igual o mancebo lá da sinagoga, né? Foi? Bom, se não foi, eu levanto a voz. E a gente não vai se dar por rogado e nós vamos continuar. Doutor, você me opera? Só depois de você pedir perdão. Isso eu não faço nunca. Então pode procurar um outro médico. Porque eu não te operarei. E te digo mais. O que está te adoecendo é a cólera. É a ira. É o jeito de achar que só você tem razão. É a forma de ver o mundo e entender que tudo gira ao seu redor. Que as pessoas devem ser metidas ao guante da sua vontade. Que você deve dar sempre a última palavra. No instante, a mulher dele resolveu interferir. Doutor, que bom que você está dizendo isso, porque esse homem com o qual eu convivo é uma cobra, doutor. Eu não sei como eu vivo com ele há 30 anos. E ele, espantado, disse, mas o que é isso? Eu agora tenho um rabino que eu não gosto, um médico que me manda pedir perdão, e a minha esposa que dorme comigo e que diz que eu sou uma cobra. Isso me lembra uma velha película, um velho filme, Dormindo com o Inimigo. Mas, doutor, que bom que você está dizendo isso, porque lá em casa só ele fala. Eu não tenho vez.
Ah, doutor, eu nem posso dormir de noite, porque se eu fechar o olho, é capaz dele virar e me dar uma abraçada, me dar um sopapo de noite. Ele é um homem colérico, ele é um homem bilioso, ele é um homem que grita comigo, que grita com as crianças, mas se julga o melhor dos profitentes da lei de Moisés. E o médico, eu te conheço, meu amigo. O seu problema no coração está, sim, no entupimento das suas veias, das suas artérias, mas está igualmente nos seus sentimentos em desequilíbrio, nas suas emoções que não estão equilibradas. Eu só te operarei se você for e pedir perdão àquele rabino. Pois muito bem, eu vou me operar em outro médico aqui em Nova York. Pois te opere. Aqui temos excelentes médicos, mas você vai se operar e as artérias e as veias vão se entupir novamente, porque o que está doente é a sua mente. O corpo é apenas um reflexo do espírito adoecido. Eu me vou embora. O médico, eu abro a porta para você. Vamos até lá. E ele se foi. Passou-se 15 dias. Daí a 15 dias ele chegou numa ambulância. Doutor, eu estou morrendo. Você me opera? Já pediu perdão? Não, não pedi perdão e nem vou pedir. Pode procurar outro cardiologista. Eu não te operarei, doutor, mas eu vou morrer. Curioso, aqui em Nova York morrem muitas pessoas ao dia, nos Estados Unidos e no mundo. Neste minuto, muitas pessoas devem estar morrendo. Peça perdão e eu te opero. Ah, doutor, então, como eu estou morrendo, eu vou pedir perdão. No próximo culto, ao final, eu vou ao pé do ouvido dele e bem baixinho, eu vou pedir perdão. E o médico, não, senhor, você para agredir levantou, crispou a voz e fez no meio de todo mundo. Vai pedir perdão do mesmo jeito. Vai esperar o culto acabar, vai se levantar e dizer que você se equivocou. Nunca! Que Deus te abençoe. Você está morrendo. Porque nós somos assim. Para agredir, a gente faz em público, a gente usa o Facebook, usa o Messenger, agride falando com outras pessoas, mas fulano, veja bem, ele agora deu para essas coisas. E quando vai pedir perdão, quer fazer uma notinha, mandar um bilhetinho, de pé e de público. Tá bem, doutor. Próximo culto na sinagoga de Nova York. Terminada a pregação, ele se levantou e ninguém entendeu nada. E lá estava o jovem rabino. Pois muito bem, você está com a palavra. Eu gostaria de lhe pedir perdão. Mas por que você me pede perdão? Há cerca de meses atrás, eu de público te agredi. E agora, de público, eu quero te pedir perdão. Eu estava equivocado quando disse aquelas coisas para você. E o rabino respondeu, estava não. Eu, de fato, sou muito jovem e nem queria vir para Nova York. Quem me mandou foi a congregação de Jerusalém. E eu sabia que eu vinha para uma sinagoga muito difícil. Eu aceito o seu perdão, mas peço a sua ajuda. Você que é uma pessoa experiente, ajude-me a ser um rabino melhor. Esteja ao meu lado, ajude-me a estudar a Torá,
Ajude-me a compreender o que Moisés quis dizer, a me tornar um religioso e uma pessoa melhor. Tornaram-se amigos. Ele retornou ao médico e o doutor Dean Ornish, que escreveu um livro, um best-seller, chamado Amor e Imortalidade, pediu os exames novamente. Não havia mais uma veia entupida. E ele disse ao seu paciente: veja aqui, eu nem preciso te operar mais. O seu problema era que os seus sentimentos, as suas emoções encontravam-se em desalinho. Vá, torne-se uma pessoa melhor. Torne-se uma pessoa que não se ache o centro do mundo. Uma pessoa que trate bem os outros. Uma pessoa que conviva bem com a sua esposa, com os filhos, que substitui a ira, a cólera pela compreensão e saiba viver em paz. E assim foi feito. Ele não precisou operar e adquiriu saúde. Saúde, então, meus amigos, nós a conquistamos, sim, através das médicas, medicamentosas, mas adquirimos também pela educação dos nossos sentimentos, pela educação das nossas emoções. Nós somos os nossos melhores médicos. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, com sede em Genebra, na Suíça, um braço da ONU, cunhou um conceito de saúde bastante peculiar. E esse conceito diz mais ou menos assim: saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Olha o quanto esse conceito de saúde, trazido para nós pela Organização Mundial de Saúde, traz ao nosso conhecimento. Ter saúde não é ausência de doenças. Ter saúde é ter paz no corpo, paz de espírito, paz no convívio com as outras pessoas. Daí, então, o Espiritismo pode muito nos ajudar a ter saúde integral nos dias de hoje. Como cada um de nós tem vivido com os nossos sentimentos? Será que temos conseguido equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos? Eu, por exemplo, não me canso mais de tomar esomeprazol, omeprazol, e já não há mais droga que eu possa tomar para o estômago. E sempre que estou com meu pai em Itapiruna, ele diz assim: meu filho, é espinheira santa, meu filho, que vai te ajudar a combater os males estomacais. Mas vem a benfeitora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, 16 livros, e diz que a ansiedade, a agonia dos dias modernos, a forma estressada como nós vivemos a vida, é um tóxico que faz com que muitas vezes os nossos sucos estomacais se alterem, gerando gastrites, esofagites, gerando refluxos. Então, eu vou me entupir muitas vezes de omeprazol, de pantoprazol, de esomeprazol, todos os óis possíveis. Mas se eu lá no meu ambiente de trabalho, às vezes eu olho, tem um serviço aqui, outro aqui e outro aqui, e eu falo: meu Deus, e agora o que é que eu faço? E eu penso assim: faço um de cada vez.
Olha como a gente educa e passa a viver sem tanto estresse. Mas hoje a gente corre para tudo. Corre para chegar ao trabalho, corre. Muitas vezes não temos tempo sequer para cumprimentar as pessoas, guardando raivas, ressentimentos, aborrecimentos pelas coisas mais simples. E esses sentimentos em desalinho vão intoxicando as nossas células, gerando cânceres, gerando anomalias nas mais diversas células ou distonias do aparelho cerebral. E as pessoas, eu estou tão angustiado, eu hoje sou vítima dos mais variados transtornos. E como estão as minhas emoções? Será que eu tenho tido olhos para ver coisas boas na vida e nas pessoas? Ou eu mesmo tenho sido o maior fator de intoxicação do meu corpo? Porque nós somos espíritos imortais e adoecemos no espírito e acabamos tendo reflexos no corpo físico que se adoenta. Não é por outra razão que, igualmente, a mesma Organização Mundial de Saúde cunhou uma frase célebre: não existem doenças, mas existem doentes. Nós nos adoecemos muitas vezes por não sabemos cultivar bons pensamentos. Como estão os nossos pensamentos? Diz a benfeitora Joana de Ângeles que pensamos cerca de 95 mil vezes, 95 mil pensamentos durante o dia. E quantos desses pensamentos são de origem elevada? São de origem a gerar paz e saúde para o nosso corpo. Quantos são os pensamentos bons? É bem verdade que muitas vezes estamos pensando coisas ruins. Estamos pensando sobre doenças, sobre as dificuldades da vida e, consequentemente, nos adoecendo por conta desses pensamentos. Os que são jovens há mais tempo devem se lembrar de um desenho da raposa e do leão. Se lembram? Do Hard e do Lip. O Hard era uma hiena que vivia com uma nuvenzinha na cabeça, soltando um trovãozinho e já andava com a cabeça baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. E reclamava de tudo. Será que não parece com nós no dia de hoje? Ó Lava Jato, ó políticos, e eu não vou dizer nome de político, por respeito a vocês e aos 66 anos da Casa de Leôncio de Albuquerque, ó insegurança, ó problemas dentro da minha casa. Será que isso vai gerando doença ou saúde? Doença. E quando nós começamos a pensar em doença o tempo inteiro, não tem cena mais triste para mim do que sentar um domingo à tarde, depois o Faustão ou o Silvio Santos e começar: amanhã é segunda-feira, eu vou ter que pegar uma barca lotada. Ah, meu Deus, a minha enxaqueca, a minha artrite, a minha artrose, as minhas contas por pagar. Isso vai gerando saúde ou vai gerando doença? Doença. E quando nós começamos, ao invés de falar
bem das outras pessoas a falar mal, a caluniar, a fofocar. E espírita, quando quer fazer fofoca, ele tem um jeito muito peculiar. Porque ele chega um para o outro e diz assim: olha, nós precisamos orar por Beltrano. Porque quando diz que precisamos orar, aguenta, porque vai desfiar o rosário das fofocas. É porque fulano agora deu para fazer isso, deu para fazer aquilo, e o que nós temos a ver com isso? Isso vai gerando saúde ou doença? Doença. Não é à toa que o espírito Joana de Ângeles, numa obra formidável, chamado Desperte e Seja Feliz. Desperte e tenha saúde. Capítulo 20, ela diz assim: o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de auto-recompor-se ou de auto-desarranjar-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. Então, é a nossa mente que desarranja o nosso corpo. A forma como pensamos, a forma como nutrimos os pensamentos e as emoções, diz muito da nossa saúde. É por isso que muitas vezes a pessoa ranzinza, reclamona, adoece mais. E quando eu falo isso, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu aponto para mim mesmo. Que muitas são as vezes que eu acordo e minha esposa diz assim: Rafael, como você está reclamão? E usualmente são os dias que a cabeça teima em doer. Então eu peço a Jesus: ajuda-me, tal qual no Sermão da Montanha, para que os meus olhos sejam a luz, para que os meus olhos sejam as janelas que se abrem para a vida e para que a minha mente traga saúde integral para o meu corpo. Isso quer dizer que não vamos adoecer? Não, vamos adoecer, porque nós estamos num mundo onde o próprio ar é oxidante. Mas se nutrirmos bons pensamentos, tivermos alegria de viver, a gente adoece, se recupera mais rapidamente. Havia um poeta, um filósofo da antiguidade, eu vou me acertar com esse microfone aqui até o final, Juvenal, final, e ele dizia assim: mens sana, in corpore sano. Há quantos milênios ele disse isso? Se a mente estiver sã, o corpo igualmente estará são. E como a nossa mente é o atributo do espírito imortal que somos, porque não somos corpos, somos espíritos, numa experiência corpórea, teremos saúde e paz para viver. Então, educação para gerar saúde. 5 propostas, então, trazemos na manhã de hoje para que possamos nos educar e cada vez mais gerar saúde. A primeira delas, amor, terapia. E vocês poderiam perguntar assim: olha, Rafael, você vem aqui dizer que amor terapia é uma proposta para a saúde? Sim, e não sou eu que estou dizendo isso. São os bons espíritos, é a benfeitora Joana de Ângeles na sua série psicológica. Até mesmo porque eu não sou médico, não poderia receitar qualquer coisa aqui na manhã de hoje. E por que amar
nos traz saúde, nos traz alegria de viver. Por uma razão muito simples. Porque quando amamos, porque quando desenvolvemos o amor, trazemos uma aura positiva para o nosso corpo físico, conseguimos trazer fluidos que trazem essências positivas para cada uma das nossas células e dos nossos tecidos e conseguimos viver com mais paz. Para que nós possamos entender a proposta, o propósito do amor terapia, eu gostaria de contar uma outra história. Agora, não a história de um cardiologista, mas a história de um oncologista. E o nome desse oncologista, Bernie Siegel. Um dos maiores oncologistas existentes no mundo, um dos maiores oncologistas que os Estados Unidos da América do Norte conheceu. Escreveu igualmente um best-seller intitulado Amor, Medicina e Milagres. Um dia estava ele no seu consultório, quando adentrou pela porta um paciente jovem há mais tempo, 78 anos, que se queixava de dores estomacais, que se queixava de febres. E o doutor Bernie Siegel fez a bateria dos exames, fez o diagnóstico. Ele estava com um câncer cruel, severo no estômago, já com metástase nos vários órgãos do aparelho gastrointestinal. E o doutor disse então: senhor John Flório, eu preciso lhe operar urgentemente. E após a cirurgia, precisamos iniciar a radioterapia, a quimioterapia. E John Flório, muito alegre, muito espirituoso, disse assim: doutor, você sabe em que estação do ano nós estamos? Claro que sei, a primavera. Doutor, ninguém se opera na primavera. As pessoas se operam no inverno, quando é tudo muito bucólico, quando as flores não estão pelo caminho. Doutor, eu sou um floricultor. A minha missão é florir o mundo, é dar flores às pessoas, e eu jamais me operarei na primavera. Daqui a uns 6, 7 meses, quando chegar o inverno, eu me opero. Eu me operarei. E o médico disse a John Flório: pois muito bem, se você não se operar agora, você vai morrer. Eu te dou, no máximo, 3 meses de vida. Isso, se não te acontecer muito cruel, uma síncope, e você vier a falecer antes desse tempo. Pois muito bem, doutor, daqui a 7 meses eu retorno, mas agora, na primavera, eu não me opero. E John Flório foi-se embora. O doutor tomou a ficha e colocou no arquivo morto. No arquivo dos pacientes que não retornariam mais. Passaram-se 7 meses. Entrou John Flório pelo gabinete do médico e a secretária ficou estatelada, esbranquiçada, não sabia o que fazer. Correndo adentro da sala do médico, Dr. Bernie Siegel, John Flório está aí fora. E ele levantou-se. Impossível. Esse homem está morto. Esse homem tem um câncer cruel no estômago, com a metástase a vários outros órgãos do aparelho digestivo. Ele já morreu. E John Flório entra sorrindo. Doutor, eu vim me operar. Deixe-me te abraçar. Agora é inverno, doutor.
A neve cai sobre o Central Park. Eu não tenho mais como cultivar as minhas flores, como colocá-las nas ruas, como ofertá-las às pessoas. Eu vim me operar. E o doutor, antes, sente-se nessa cadeira e me diga, John Flório, o que o senhor fez com um câncer tão cruel? Doutor, eu tenho um segredo. Qual o segredo? Eu me amo, doutor, e eu não deixarei nenhum câncer me matar. Muito bem. E como o senhor fez durante esses 7 meses? Ah, doutor, ao final de cada dia, eu orava a Deus, agradecia pelo câncer. Ah, você agradecia pelo câncer? Sim, doutor, eu agradecia, porque nada me acontece sem que seja da vontade de Deus. E eu conversava com o meu estômago. E o doutor Bernie Siegel, eu já vi gente que conversa com flores, gente que conversa com cachorros. Agora, gente que conversa com o estômago é a primeira vez. Conte-me, como é essa experiência? Doutor, eu dizia assim para o meu estômago, você é forte. E não vai ser um câncerzinho, algumas células que vão adentrar na sua tessitura e te matar e me matar. Nós nos amamos. E aqui estou, doutor, eu vim me operar. O Bernie Siegel retirou-lhe 3/4 partes do estômago. Ele fez quimioterapia, ele fez radioterapia e liberou John Flório. E, novamente, alguém sem 3/4 partes do estômago, ele pegou a ficha e colocou lá no arquivo morto. John Flório, naquela época, tinha 78 anos. 6 anos se passaram. Ele, com 84 anos, voltou. Quando chegou na antessala, a secretária olhou e caiu para trás com a perna para cima. Ela desmaiou. Ele, então, resolveu entrar, porque já tinha no médico um grande amigo. Doutor! E o doutor John Flório tomou do telefone e foi ligar para o 911, porque nos Estados Unidos, o 191 é o 911. Eu queria fazer uma ocorrência, porque tem um homem aqui na minha sala, se fazendo passar por outro que já morreu. Não, doutor, sou eu mesmo. E eu vim porque eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem para me perguntar? É que há 6 anos atrás, eu me lembro, eu tirei 3/4 partes do seu estômago, fizemos quimioterapia, radioterapia. Ah, doutor, isso tudo eu já sei. Eu quero perguntar o que eu posso comer. E o médico, você coma aço inoxidável com alguma substância corrosiva, porque no Senhor nada faz mal. E agora sente-se e conte-me como é que você viveu 6 anos com 1/4 do estômago. Doutor, você sabe que eu me amo, que eu amo a vida, que eu amo as pessoas, e que você conversa com o estômago. Ah, isso eu já sei. Conte-me, doutor, eu fiquei mais assertivo com o meu estômago. E eu agradecia a Deus e dizia, olha só, a gente só podia comer o necessário. Agora nós vamos comer o indispensável, mas nós vamos viver. Há flores no caminho, e eu tenho que colocá-las e doá-las às pessoas. Assim ele viveu. E essa história, depois o doutor Bernie Siegel
colocou no seu livro. E ele, antes de ir embora, disse assim: doutor, eu estou com 84 anos e a minha família está programando o meu aniversário de 100 anos. Espere aí, meu amigo. Eu vou pegar a minha ficha agora e vou colocar no arquivo morto. Porque o senhor, eu tenho certeza que chega aos 100 anos, mas eu, até lá, já bati a caçuleta. Já fui para as cucuias, como se diz lá em Itapiruna, a minha saudosa terra de onde vim ontem. Porque, meus amigos, diante a doença, a gente pode ter duas atitudes. A primeira delas, por que eu? Já viram aquelas pessoas? Por que eu? E levanta a mão. Por que Deus fez isso comigo? Por uma razão muito simples. Porque doença não dá em pedra. Porque doença não dá em pau. Nós vamos ficar doentes algum dia, mas se nós tivermos amor, alegria de viver, bons pensamentos, boas emoções, nós vamos nos recuperar mais depressa. Mas há aqueles que são os positivos, e quando vem a doença, eles dizem, também eu. Porque Chico Xavier ficou doente, porque Allan Kardec ficou doente, porque Divaldo Franco, quantos anos, gente? 90 anos. Ele tem 70% de uma artéria entupida, 90% da outra, e está fazendo palestra no mundo, não é no Brasil, não. Ficou doente, e quando eu chego e fico do lado dele, eu fico até com vergonha. Porque parece que ele é mais jovem do que eu. Mais bonito, eu tenho certeza. Mas mais jovem, cada vez que eu olho para ele e a gente pergunta, qual é o segredo? Alegria de viver. Então, primeira proposta, e o relógio não vai deixar eu dizer todas, amor, terapia. Segunda proposta, perdão, terapia. Porque nós, nos dias de hoje, precisamos perdoar os outros. Precisamos nos perdoar. Porque quem não perdoa, porque quem não se perdoa, vai adoecendo aos poucos. A culpa é um tóxico que vai minando as nossas possibilidades, que vai adoecendo as nossas células e os nossos tecidos. Substituamos a palavra culpa por responsabilidade. Nós não temos culpa de nada. Nós somos responsáveis. Que proposta para ter saúde. Diz a veneranda Joana de Ângeles que duas palavras sairão do dicionário da vida futura: culpa e pecado. Porque quem tem culpa quer punir, porque quem tem pecado quer igualmente se imolar para vencer a atitude pecaminosa. A proposta é substituir esses dois camartelos que pesam sobre a alma humana e que foram colocados sobre nós, culpa e pecado, por responsabilidades. Todos nós erramos. E é natural do homem errar, é natural do processo de crescimento espiritual o erro. O erro faz parte de um processo de crescimento. O que não é natural é a gente ficar se martirizando. E como nós nos martirizamos? E como nós tolhemos as nossas possibilidades por ficar? Mas eu fiz isso com meus filhos, com meus pais.
E nós, os espíritas, dizemos assim: porque eu, na encarnação passada, eu fui inquisidor, porque eu matei muita gente. E uma vez eu escutei um orador dizendo que o que nós fizemos foi o que nós melhor poderíamos ter feito. Era o que a nossa consciência melhor poderia trazer para as nossas possibilidades naquele momento. Então, não adianta olhar para trás. O passado será sempre um farol para o futuro. O melhor momento é o hoje, porque o ontem é um hoje que já passou, e o futuro é um hoje que está começando. Então, perdoar-se para ter saúde integral. Diz William Shakespeare, no seu livro Hamlet, que quem guarda ressentimento é como aquele que toma tóxico e espera que o outro morra. Na verdade, quem está morrendo é quem está guardando o ressentimento. Deixemos, então, de ressentir e daqui a 30 anos ressentir de novo. Liberemos o nosso espaço mental para viver coisas novas, porque perdoar liberta. Terceira proposta, laborterapia. Não há melhor proposta para a saúde do que trabalhar. Eu cresci escutando que cabeça vazia, oficina do diabo. Mas eu quero substituir até mesmo aqueles que nos ouvem pela internet, que estão pacientemente ouvindo até agora. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Porque quando a nossa cabeça fica vazia, a gente começa a pensar em coisa ruim, começa a receber sugestões de espíritos que ainda não avançaram e que muitas vezes encontram sintonia na nossa ociosidade. Então, mãos à obra. E a casa espírita é um celeiro de oportunidades, de possibilidades para que nós possamos trabalhar. Quem trabalha, avança, adquire paz, adquire saúde. Uma vez, no atendimento fraterno, uma pessoa foi ter com Divaldo Franco. Era mãe de um filho que encontrava-se muito mal. E Divaldo Franco falou assim: olha, leve o seu filho ao médico, mas também coloque o seu filho para fazer qualquer tipo de atividade. E aqui na Casa Espírita nós temos várias atividades. Mas meu filho Divaldo não levanta da cama. Mas a cama, minha senhora, é o melhor amigo de todo depressivo. Ajude-o a levantar da cama. E os remédios e os médicos também vão ajudá-lo. Porque quando nós transpiramos, quando nós colocamos a nossa mente para trabalhar, os plugs mentais vão desfazendo e nós vamos ficando libertos das obsessões e mais harmonizados com os bons espíritos. Quarta proposta, conjugar o tratamento espírita com o tratamento médico. Muitas pessoas, após se tornarem espíritas, costumam se tornar receitistas da vida alheia, ou costumam se tornar conselheiros de uma forma errônea, porque dizem assim: olha, larga todo o tratamento e vem para a casa espírita, porque o seu caso é obsessão. Quem foi que nos conferiu títulos para fazer esse tipo de diagnóstico? Nossa, de diagnóstico. Agora ficou melhor.
Nós somos espíritos imortais, mas temos corpos que têm células, que têm tecidos, que têm neurônios, que entre um neurônio e outro existem sinapses. E nessas sinapses existem substâncias, serotonina, noradrenalina, epinefrina, e essas substâncias em desalinho, ou mais ou menos, podem causar depressões, transtornos, neuroses. Então, nem toda depressão, transtorno, nem toda doença será necessariamente um caso de obsessão. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Allan Kardec, que diz no Livro dos Médiuns, que diz na Revista Espírita, que diz nas suas palestras na Viagem Espírita. Então, Receita de Saúde. E o doutor Jano Alves de Souza, neurologista aqui em Niterói, ele uma vez disse em uma de suas palestras que os espíritos mandam médicos, bons tratamentos, bons psicólogos, bons especialistas nas mais variadas coisas, e nós, muitas vezes, recusamos os tratamentos por acharmos que o nosso problema é só espiritual. O nosso problema é também espiritual. Mas a melhor terapia é quando conjugamos espírito e matéria. Então, passe água fluidificada, estudos doutrinários, mas visitas aos nossos médicos. Uma vez, eu estou empolgado hoje, hein? Uma mãe levou um filho, Adivaldo Franco, que atendia. E Divaldo disse assim: leve o menino ao psiquiatra. E a mãe perguntou: o meu filho por acaso é doido? Edivaldo respondeu: olha, doido ele não é, mas se não fizer o tratamento, pode ficar. Leve ao psiquiatra, mas traga a casa espírita, que aqui ele será muito bem recebido. Receberá passes, receberá o estudo do Evangelho e será amado. Quinta e última proposta para as nossas reflexões da manhã: evangelioterapia. Não conseguimos nos melhorar, adquirir saúde integral, sem recorrer ao médico dos médicos, a Jesus de Nazaré. Ele é que tem estado ao nosso lado, em todos os instantes, quando as lágrimas teimam em aljofrar, quando as dificuldades se fazem hercúleas, quando eu já passei pelo périplo, amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia, quando todas as terapias do mundo já não deram sucesso, eu posso ir ao médico dos médicos. Como um dia uma mulher hemorrágica tocou na orla do seu vestido e ele perguntou a Simão Pedro: quem me tocou? E ela, saindo ao meio da multidão: eu te toquei, Senhor, mas eu te toquei buscando saúde, e logo o meu sangue estancou. É Ele, o provedor da nossa saúde, o provedor do nosso bem-estar. É Ele que tem estado e caminhado conosco, e a quem dirigimos o nosso agradecimento, a nossa súplica e o nosso reconhecimento por 66 anos do Grupo Leôncio de Albuquerque. Agradecido a cada um de vocês pela paciência, agradecendo àqueles que nos ouvem pela internet, nós terminamos com uma oração de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que poderia ser intitulada A Oração da Saúde, que diz mais ou menos assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem,
a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobremodo, a compreender que a nossa saúde integral será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Muita paz, meus irmãos.